DNA de Deus para enfrentarmos as nossas guerras não são armas de visível aparência, mas poderosas quando a usamos para nos colocar em posição de ataque. Precisamos entender que nós, como igreja do Senhor, não fomos constituídos, bota isso na sua mente, não fomos constituídos para ficar na defesa, nós fomos edificados para ir à guerra, para esmurrar a porta do inferno. Mas só vai para a guerra os corajosos. Eu estava lendo aquele texto de Gideão, pastor Jorge, né? E aí, Gideão é desafiado a levantar os guerreiros para lutar com ele ali. E aí, Deus fala para ele falar que os medrosos e os covardes, né, pudessem sair. E a Bíblia fala que de 32 mil homens, 22 mil saíram. 22 mil saíram. Olha só que mais louco. Fala que para se escolher os soldados, que não tá, ainda tem muita gente, porque tem muita gente para eu glorificar o meu nome aí. Vamos fazer o seguinte: coloca eles para tomar água, e aquele que lamber a água como cão, você separa, e aquele que levar a água à boca com a mão, você também separa. E a Bíblia fala que aqueles que lamberam a água como um cão foram 300, e com esses 300, Gideão derrotou um exército de 135 mil homens. Ei, da forma mais inusitada possível. Tocando trombeta, quebrando vasos e balançando tochas. Deus queria homens capazes de responder ao comando dele, por mais inusitado que fosse, pastor Jorge, por mais inusitado que fosse, Deus quer homens capazes de responder, de estar atento, sabe? Quando um cão vai lamber a água, sabe, quando a gente vai beber água, a gente normalmente faz isso. Ou então, quando a gente vai beber água no rio, normalmente a gente leva a água com a boca, com a mão até a boca. E o cão, ele lambe a água assim, ó. Fitos, os olhos fitados ao seu redor, porque ele está em guerra. Nós estamos em guerra, amém? Amém, queridos? Aqui estão alguns DNAs que nós separamos para colocar, para você anotar. Primeiro DNA da fé. Anote aí, DNA da fé. Lembra que eu falei para você, anote cada DNA e também anote as chaves que a gente vai estar liberando nessa noite. Aqueles que são guiados pela fé se movem por aquilo que não se vê, mas sabe que receberão. Ei, a fé, já diz Hebreus, é a certeza. Fé é a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais foram as promessas que Deus colocou para você. Eu não sei o que você está esperando em Deus, mas se você usar a fé, Jesus falou que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós dizíamos: monte, sai dali, vai para ali. Ele iria. Você já viu o tamanho de um grão de mostarda? Eu falei na live, semana passada, né? Eu mostrei um caroço de farinha. Era o que mais tinha próximo de um grão de mostarda. Mostrei um caroço de farinha do Arini. Quem gosta de farinha do Arini? Glória a Deus. Só tem homens espirituais, mulheres espirituais aqui, né? Mas se você usar a sua fé do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de transportar um monte pela palavra. Você tem noção do que é isso? Esses são os guiados pela fé. São filhos
que não andam por vista, nem por circunstâncias, e nem estão condicionados às emoções, mas eles agem pelo culto racional, que está lá em Romanos capítulo 12, para experimentar o sobrenatural de Deus que transforma ambientes, estabelece atmosferas do impossível. A fé estabelece a atmosfera do impossível. Pela fé, eu me submeto àquilo que eu nem vejo, mas eu espero. 2 Coríntios 4,13, diz assim: mas tendo o mesmo espírito da fé, conforme está escrito, criei, por isso falei, também nós cremos, por isso também falamos. Efésios 6, em tudo tomando o escudo da fé, com a qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Pela fé, você está sempre com o escudo da fé. Você está em guerra? Sim. Você está em ataque? Sim. Mas o seu escudo é o da fé. O que faz a você avançar é o escudo da fé. É muito fácil reconhecer uma pessoa que não tem fé, que não carrega o DNA da fé. Normalmente ela tem seus lábios carregados de desculpas e em seu coração está sempre tentando empreender algo que as façam triunfantes, mas sem sacrifícios. Nós falávamos hoje, sabe, hoje nós temos a cultura das coisas fáceis, né? Tá cheio, no Instagram está cheio de curso para você, aprenda como ganhar 1 milhão em uma semana. Esquece, se você não tiver 900 mil para investir, você não vai ganhar 1 milhão em uma semana. Esquece isso. Não tem como conquistar nada nessa vida sem sacrifício, querido. Nem o lindão lá que humilhou o Mateus, ele pode até ter 2 carros, mas foi o pai que deu pelo sacrifício. O pai trabalhou. Não tem como conquistar nada nessa vida sem sacrifício. Mas aqueles que não carregam a fé, aqueles que não são movidos por fé, sempre tem o mas. Lembra disso aqui, pastor Jorge? Você falava muito disso, né? Mas só que, né? Você colocava, nós nos movíamos, fazia um projeto, e aí quando nos colocavam para as pessoas, elas diziam, mas é legal, mas só que sempre vem, eu nunca me movi pelo mais só que. Eu nunca me movi pelo mais só que. Se o mais só que vai existir, vai ser no meio da caminhada. Mas eu não me movo pelo mais. Então, estão sempre desistindo das coisas antes que elas comecem, e sempre tentando um caminho novo para justificar o que não aconteceu pelo caminho que foram. Que anda por fé, não anda por vista. Ainda que não consigamos ver, temos a certeza de que vai acontecer. Amém? Ei, ande por fé. Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Amém? Se Ele prometeu, Ele vai fazer. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele disse, Ele vai fazer. Amém? Anote a primeira chave aí. Primeira chave do DNA da fé. Fé é acreditar no caráter de quem prometeu. Quem te prometeu? Quem prometeu para você? Quem prometeu para você? Deus mente? Hã? Deus se arrepende? Não. Eu fico invocado com essas coisas. Uma hora Deus diz uma coisa, aí daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, muda. Deus não é mais aquilo que Deus falou. Não, vamos fazer outra coisa. Porque, sabe, isso aqui, eu acho que a gente se enganou, Deus mentiu para a gente aqui. Deixa eu falar, cara, não vai ter nada de conquista nas nossas vidas se não for pelo sacrifício. Não existe nada se não for pelo sacrifício. E a fé nos move em direção a isso. Porque pela fé eu consigo enxergar que eu vou receber. Não importa se isso vai levar 40 anos, pastor Jorge. Não importa. O que importa
é que quem disse é fiel para cumprir. A fé é acreditar no caráter de quem prometeu. Amém? Segundo DNA, o DNA do jejum. Na Bíblia, jejum e oração são sinônimos de vitória em meio às dificuldades. Desde que o seu povo busque com um coração sincero, Deus sempre responderá. Paulo começou a sua jornada cristã depois de 3 dias sem comer e sem beber. Jesus começou o seu ministério público depois de 40 dias de jejum no deserto. A igreja do Novo Testamento ordenava os presbíteros e comissionava pessoas depois de jejuns regulares. Moisés, Elias, Esther, Daniel, Neemias, Esdra. A lista é bastante extensa, irmãos. E mostra como os antigos buscavam essa prática do jejum. Uma forma de encontrar respostas para suas demandas dramáticas. Na história da igreja, homens santos de Deus usavam a prática do jejum e a recomendavam. A humilhação coletiva em jejum produz uma ação celestial imediata. Quem aqui não lembra dos jejuns que nós fizemos por essa doença maligna que acometeu a humanidade nesses últimos tempos? Nós nos prostramos, nós jejuamos, né? A igreja se prostrou, jejuou, o Brasil inteiro jejuou. E o que aconteceu com essa doença maligna que dizia que agora em agosto nós estaríamos numa curva ainda mais alta aqui em Manaus? Uma discípula nossa foi fazer o exame essa semana e ela falou que, o médico falou para ela que o coronavírus aqui em Manaus está na 7ª mutação. As pessoas estão pegando coronavírus e não estão sentindo mais nada. Eu conversava com a Ítala a semana retrasada lá em casa. E eu perguntei para ela, mas Ítala, explica uma coisa para mim. Era sério ou não era? Ela falou, sim, era, pastor. Era sério. O meu irmão cuidava de um núcleo de 25 pessoas com diabetes. E dessas 25 pessoas, 20 pessoas morreram. Era sério. Eu falei assim, mas como isso, de uma hora para outra, perdeu a sua periculosidade? Ela falou assim, só tem uma explicação, foi Deus. Foi Deus. Mas eu quero falar para você que Deus agiu porque nós nos humilhamos, porque nós jejuamos, nós fomos diante da presença dEle. O presidente dessa nação convocou um jejum nacional e nós fomos diante da presença de Deus e clamamos, nos humilhamos. Um coração contrito e quebrantado, o Senhor não despreza. O Senhor não despreza. Amém? Vou te dar uma chave, porque são tantos DNAs que não tem como a gente explicar muita coisa aqui, ok? Da chave desse DNA do jejum. O quebrantamento é o caminho para todos os milagres. Anota isso aí. Terceiro DNA, o DNA dos dons. Lembra que a gente começou a falar aqui, né? E a gente começou o culto aqui na palavra orando em línguas. Orando em línguas. Paulo nos encoraja a usarmos os dons para exortação, edificação e consolação. Dos 9 dons que Paulo fala, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, curas, operações de milagre, profecia, discernimento de espírito, dom de línguas e dom de interpretação de línguas. O que mais precisamos usar em nossas guerras pessoais, em nossas guerras coletivas, é o dom de línguas. Porque através da oração em línguas, o Espírito Santo intercede diante de Deus por nós, com gemidos inexprimíveis. Ele leva até Deus orações que nem mesmo a gente conhece, nem mesmo sabemos o que estamos orando, mas através das línguas, através dos dons de línguas, através da oração de línguas, nós nos conectamos com a atmosfera do céu, e o Espírito Santo intercede por nós. E sabe, tem muitas guerras que nós ganhamos orando em língua. Um outro dom que nós podemos usar, porque a oração em língua é a minha edificação pessoal. Quando eu vou diante de Deus, antes da batalha, eu vou diante de Deus e eu me prostro, eu começo a orar em línguas. E o Espírito Santo está intercedendo por mim. Mas quando eu me levanto como um profeta.
Eu me levanto como profeta e o profeta desembanha a sua espada e diz: assim diz o Senhor. E através da profecia eu tenho poder de construir coisas novas sobre a face da terra, trazendo a realidade do céu para a terra através da palavra declarada. Oração em línguas e profecia são duas armas poderosas para quem está em guerra. Temos que criar uma cultura de orar em línguas e de profetizar. Precisamos desenvolver a linguagem do céu para nos comunicar com Deus e profetizar, usando a mente de Cristo para trazer a realidade da sua vontade. Aleluia! Anota a chave aí. DNA dos dons, anota a chave. Orar em línguas é desenvolver o idioma do céu. Orar em línguas é desenvolver o idioma do céu. Ei, qual nação que você vai morar? Para onde você vai? Eu vou para o céu. Ah, legal. O idioma do céu é a oração em línguas. Você precisa desejar isso ardentemente. Você precisa desejar isso ardentemente. Sabe, nós não precisamos de fazer uma vigília do Espírito Santo, um culto especial para o Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós, em todos os cultos o Espírito Santo está aqui, gente. Nós temos que ter batismo no Espírito Santo em todo culto. Nós precisamos fazer eventos especiais para ter batismo no Espírito Santo, não. Nós precisamos desejar ardentemente, nós precisamos adorar ardentemente, nós precisamos orar ardentemente, porque assim o Espírito Santo se move no nosso meio. E então as coisas vão acontecer, o sobrenatural vai acontecer naturalmente. DNA do arrependimento. É o quarto ponto, quarto DNA. DNA do arrependimento, metanoia. Marcos 1,5. E dizendo, o tempo está cumprido. Marcos 1,15, na verdade, né? Acho que é essa a referência, né? Marcos 1,15. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. No conceito geral, a palavra arrependimento é uma reação emocional para passados pessoais e comportamentais, pesar ou lamentação pelo mal cometido, compulsão, contrição. Normalmente o arrependimento é uma ação de deixar para trás o mal que algo está te causando. Metanoia é uma mudança essencial de caráter. Uou, como nós precisamos de metanoia nesse tempo. Como nós precisamos de metanoia nesse tempo. Salmos 51:17 diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração espírito contrito e um coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. O arrependimento para nós é uma conversão de 180 graus no tocante àquilo que estávamos avançando, fazendo de errado. Arrependimento é uma mudança de rota, de atitude que gera para nós uma porta aberta a um relacionamento singelo, sem fingimentos com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua vida diante de Deus, eu te pergunto. Sabe, eu quero falar bem rápido aqui. Existem 3 características de homem que a Bíblia cita. É o homem carnal, o homem natural e o homem sobrenatural, o homem espiritual. O homem carnal é o homem que anda segundo a carne, é o homem mundano, é o homem que anda segundo as emoções, que é guiado pela emoção, pelo que sente, que anda segundo a carnalidade que há nele, que age pelo impulso dos desejos e não mede as consequências. São homens como Adão. Adão não mediu as consequências. Mesmo sendo o primeiro homem, mesmo sendo Adão feito pelas próprias mãos de Deus, Adão não mediu as consequências. Não pensou
no que traria o erro dele para toda uma eternidade, para a humanidade, na verdade. Porque a eternidade, nós fomos resgatados pelo segundo Adão. Homens como Caim, que não guardou o seu irmão, que matou o próprio irmão, homem carnal, mundano. Vamos avançar aqui. O homem natural, que é o homem psíquico, são pessoas que são guiadas pelo que sabem, pelo que conhecem, não compreendem a profundidade das coisas do Espírito Santo. Homens como Nicodemos, por exemplo. Quantos conhecem a história de Nicodemos aqui? Foi ter com Jesus. E na conversa com Jesus, Jesus não deixou muito nele falar, pastor Jorge. Jesus falou, olha, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu bater um papo reto aqui. O que importa é nascer de novo. Mas como assim? Porque o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Mas como posso nascer de novo? Acaso posso eu voltar ao ventre da minha mãe e voltar a nascer? Sabe, homens que andam segundo o seu conhecimento, segundo o seu intelecto, andam pela razão, não compreendem as coisas profundas do Espírito, não compreendem as coisas profundas do reino de Deus. Homens como o jovem rico, que o Neto acabou de citar aqui, que mesmo Jesus falando para ele, olha, vende tudo que tu tens, dá aos pobres, eu vou para tu herdar um tesouro no céu. E a Bíblia fala que aquele homem, o jovem rico, se entristeceu muito, porque grande eram as suas posses. Homens que andam pela razão, homens que andam segundo o seu conhecimento. Jesus falou para ele como é que ele herdaria o reino de Deus. E ele falou, olha, isso eu faço desde pequeno, sempre fiz isso, sempre fiz isso. Você tentou uma coisa, faz uma coisa então, vende tudo que tu tem, dá toda a tua riqueza para os pobres. E ele não compreendeu. São homens que não compreendem as coisas espirituais. Ei, eu vou te perguntar, você tem compreendido as coisas espirituais que estão vindo até você? Você compreende que a luta, que a guerra que você está lutando é uma guerra espiritual? Ei, moça, vou falar uma coisa para você. Você compreende quando o garanhão te chama no Instagram ou no WhatsApp para conversar com você? Você compreende que aquilo é uma guerra espiritual? Ei, rapaz, para de estar teclando com aquilo que você não vai suprir a necessidade. E aí eu estou falando do carnal já, né? Vou voltar para o primeiro ponto aqui. Eu estou falando do carnal já. Para de estar dando esperança para aquilo que você não vai suprir. Ei, você compreende. Sabe por que isso acontece? Porque essa geração não compreende a guerra que está lutando. Não compreende a profundidade das coisas espirituais. Sabe, parece aquela geração do PT, os militantes do PT, né, que aquele soldado lá que foi expulso da polícia faz aquelas entrevistas. Eu acho muito engraçado aquilo, porque para mim acho que é o melhor stand-up que tem, o melhor programa de humor aquelas entrevistas. Você, que nem a pastora Luciana falou semana passada aqui, né? Você sabe isso. Você é contra o Bolsonaro? Sou. Você é contra esse governo? Sim. E tal. Mas por quê? Porque não sabe. Não tem conhecimento de nada. Não conhece, não tem profundidade das lutas que está lutando. Ele levanta uma bandeira que não sabe nem o que é. É porque o Bolsonaro é um fascista. O que é fascismo? Porque o Bolsonaro é um nazista. O que é nazismo? Nem sabe. Não conhece. Mas quer lutar. Quer ser militante. Ei, esses militantes que militam por R$30 não ganham guerra.
Porque os ônibus que vão lá para aquelas militâncias, para aquelas manifestações, cada membro daquele dentro do ônibus ganha 30, 50 reais. Só para balançar a bandeira, mas não sabe de nada. Para de ser levado por qualquer vento de doutrina. Para de ser levado daqui para lá, de lá para cá. Daqui para lá, de lá para cá, de lá para cá, de cá para lá. Né? Para! Para de exaltar a mandioca! Para de querer inventar, de acumular ar, acumular vento, estocar vento. Olha só, cara, eu quando lembro disso, pastor Jorge, me dá uma vergonha tão grande, que o nosso Brasil já teve uma presidente que nasceu disso, não sabe de nada, não tinha conhecimento de nada, nem os discursos dela ela conseguia ler, porque eu sinceramente não acredito que o cara que fazia os discursos dela escrevia aquilo. Eu não consigo, cara, eu não consigo, é muito para a minha cabeça, eu não consigo compreender que o cara ia se queimar fazendo um discurso daquele, eu não consigo compreender. Ela não conseguia ler o discurso dela. Ei, nós vivemos num país que teve uma presidente dessa, e sabe quem colocou lá? O povo. Sabe por quê? Porque nós, como igreja, não estamos tomando o nosso posicionamento na guerra. Não estamos lutando a guerra. Porque no dia em que nós nos levantamos, nós retiramos. No dia que a igreja se levantou e governou sobre o monte do governo, da política, de influência da política, a igreja mudou a realidade daquilo que estava lá. Destronou, colocou fora. Ei, você não sabe o poder que nós temos. Se nós conseguimos fazer isso, nós podemos fazer qualquer coisa na face da terra. Tudo que intentarmos em unidade, nós vamos conseguir. E ainda mais, porque nós não somos como o povo de Babel. Porque nós temos um rei, nós temos um cabeça, nós andamos pela cabeça do cabeça. Nós não fazemos as coisas de nós mesmos. Nós temos todo um DNA para nós lutarmos. O DNA de Cristo está dentro de nós. E por último aqui, é o homem espiritual, no quarto ponto que eu estou falando ainda. Paulo fala que esses homens julgam todas as coisas e eles não são julgados por ninguém. O homem espiritual entende e se sujeita às coisas do Espírito, porque eles são instrução do próprio Cristo. Como eu falei, quem, pois, conheceu a mente de Cristo, de Deus, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nós andamos pela mente de Cristo. Esse é o homem espiritual. Aliás, esse é o fechamento do texto que fala sobre o homem carnal, sobre o homem natural e sobre o homem espiritual. Te dá a chave desse quarto ponto, desse quarto DNA. O arrependimento te dá a volta, te coloca de volta no governo. Uma outra chave, o arrependimento restaura o padrão. Quinto DNA, estamos caminhando aqui, não sei que horas tem. Estamos no tempo ainda. DNA da generosidade. Essa é uma das armas mais poderosas para um crescimento em todos os aspectos das nossas vidas. A generosidade destrava as comportas do fluir do rio de Deus em todos os níveis da sua vida. Quando somos generosos, trazemos à existência o caráter de um Deus bondoso. Ei, quem ama ser generoso aí? Levante sua mão. Porque os avarentos não tem lugar. Você precisa ser generoso. Você não pode reter. Você não pode reter mais do que lhe é justo. A generosidade é uma das marcas poderosas do homem e da mulher de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos projetos, temos visão para essa igreja. Nós temos sonhos para estabelecer para essa igreja, que só vão acontecer
a partir do momento em que nós entendermos que a generosidade vai liberar ou fluir para que essas coisas aconteçam. Ei, eu quero ir para a nação. Eu quero ir para as nações pregar o Evangelho. Existe uma geração esperando nosso posicionamento para enviarmos os missionários às nações, mas sem generosidade. Não há como ir. Porque nós precisamos de recursos. Quando nós fizermos uma feijoada, você tem que ser o primeiro a comprar. Compre não só uma, compre 2, 3, 4, 10. Faça o evento ser um evento de sucesso. Eu, na verdade, nem sou fã das feijoadas. Eu sou fã das cotas missionárias. Eu sou fã das cotas missionárias. Sabe, essa igreja tem chamado para as nações. Eu já falei isso várias vezes aqui. Eu acho que eu vou ficar velho falando. Na verdade, eu vou ficar velho falando, mas não aqui, nas nações. Porque eu creio que isso vai acontecer. Eu creio que isso vai fluir. Eu creio que nós vamos romper com essas coisas. Eu creio que nós, você que está aqui, que tem chamado missionário, um dia estaremos plantados nas nações, fazendo o Evangelho fluir, abreviando a volta do Senhor. Estamos num tempo muito propício para exercer a generosidade. Tempo de ajudar uns aos outros, tempo de visitar uns aos outros e manifestar o amor de Deus. Nós estamos falando aqui constantemente do projeto Repartir. Deixa eu falar uma coisa para você e vou perguntar, quantos aqui já ajudaram no projeto Repartir? Esquece. Nós precisamos ajudar no projeto Repartir. Porque esse projeto tem ajudado pessoas que estão sem condições nesse tempo. Isso é ser generoso. Se você não pode comprar um quilo de arroz, se você não pode comprar um fardo, um rancho, né, completo, oferte com 10, com 20, com 30 reais, o que você pode. Procure o pessoal que está à frente desse projeto, mas deixe a generosidade fluir através de você. Sabe, não é tempo de reter mais do que lhe é justo. Não é tempo de parar de dizimar, de ofertar. A casa do Senhor precisa continuar. Ela precisa avançar. É tempo de sermos generosos. É tempo de ofertarmos e dizimarmos por aquilo que nós cremos e não por aquilo que vemos. Vou te dar a chave da generosidade, ok? A generosidade gira a ignição da prosperidade. Você quer ser próspero? Seja generoso. Quem quer ser próspero aí? Uns 5, 6 querem ser próspero, né? Inclusive eu estou no meio aí. Quem quer ser próspero aí? Não, você não quer ser próspero não, porque esse amém aí, mano, é daqueles que acordam 10 horas da manhã. Amém? Só quem quer ser próspero aí, levando a sua cadeira, dá um aleluia bem alto aí. Deu até vergonha. Aleluia! Aleluia! Uma força para levantar da cadeira. Meu Deus! Sai, preguiça! Só quem quer ser próspero aí, levanta da cadeira e dá um glória a Deus! Bem alto aí, ué! Ora, vai trabalhar. Prosperidade não vem deitado na rede, coçando o dedo mindinho no punho. Ei, seja generoso. Quem quer ser próspero, seja generoso. A generosidade gira a ignição da prosperidade. Sexto DNA da oração bíblica. A oração bíblica é declarar as verdades contidas a respeito de nós mesmos. Era usar a própria palavra do Criador como munição certeira contra os alvos do maligno. Quando oramos biblicamente, estamos concordando com aquilo que já foi proferido por Ele através dos profetas e dos grandes homens de Deus. Temos na história bíblica modelos de como grandes homens de Deus venceram suas batalhas,
e usemos isso em nosso favor. Tem gente que nem sabe o que é oração bíblica, porque não tem esse costume, não tem essa cultura. Mas eu quero declarar que a partir de hoje, você vai pegar os salmos e orar. Comece pelos salmos, é um grande livro. Comece pelos salmos e comece a orar, comece a declarar aquelas verdades. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Comece a orar biblicamente. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Pegue essas orações e orem, para que Deus os livre. Livre a sua casa, livre a sua igreja, livre as suas famílias, livre as suas finanças. Amém? Chave do DNA da oração bíblica. Orar biblicamente é usar as armas dos nossos heróis. Orar biblicamente é usar as armas dos nossos heróis. Quem aqui não quer ter um escudo do Capitão América? Hã? Quem aqui não quer ter a espada do He-Man? Quem aqui não quer ter a armadura do Homem de Ferro? Orar biblicamente é usar as armaduras, as armas dos nossos heróis. Amém? Sétimo DNA e último DNA. DNA do triunfo. O triunfo. Estou tão empolgado que já estou colocando até palavras a mais. DNA do triunfo. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 1 que teve momentos na vida dele, pastor Jorge. Teve momentos na vida deles que naquela missão da Ásia, que eles pensaram que eles iam morrer. E, na verdade, ele disse que eles desistiram da vida, pastor Luciana. Eles desistiram da vida para acreditar que Jesus ressuscita os mortos. As tribulações foram tantas, e as guerras que eles enfrentaram, que até perderam a esperança, para que não confiassem neles mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. E esse mesmo Deus livrou ele da morte, e continua livrando até os dias de hoje. Desde que nascemos como igreja, estamos predestinados ao triunfo. Ei, eu já falei aqui, eu sei. Quem aqui já leu o final? A gente vence. A gente vence, nós vamos triunfar. Nós nascemos para triunfar. Nós não temos o DNA da derrota, mas nós temos o DNA do triunfo. O Cristo que morreu, ressuscitou, para que reinássemos em vida e também com Ele na glória. O Cristo que venceu e nos constituiu mais do que vencedores. Não somos uma igreja fraca, nós temos o DNA da vitória. Nós não temos o DNA do fracasso. Fale para a pessoa que está ao seu lado: ei, você não tem o DNA do fracasso. Você não nasceu para ser um derrotado. Você nasceu para ser um vitorioso, para triunfar no Senhor. Você não nasceu para ser um vitorioso, para ser um derrotado, mas para ser um vitorioso. Pare de andar como derrotado. Você não é um derrotado. Ei, você não é vítima. Quem tem Jesus não é vítima de nada. Pare com esses vitimismos na sua vida. Pare com esses mimimi. Pare com essas desculpas. Levante-se. Pegue o escudo da fé. Pegue a sua espada. Desembanhe e vai para a guerra. Porque você certamente já está predestinado à vitória. Nascemos para que a glória do Senhor se manifeste através de nós. Não se deixe ser influenciado pelas más companhias. Sabe o que faz a gente, às vezes, viver derrotado? As más companhias. As más companhias corrompem os bons costumes, diz a Bíblia. Ei, às vezes você quer ganhar as guerras, mas preste atenção com quem você está andando. Preste atenção.
Quem são as tuas companhias? Presta atenção, que conselhos você está recebendo? Existe gente tão carnal, e até dentro da própria igreja, que até os conselhos são carnais. Às vezes você vai confessar uma tentação, em vez de você receber um impulso para crescer, não, você vai receber uma palavra que vai te colocar ainda na rota de colisão com o pecado. Presta atenção quem são as tuas companhias, e presta atenção com quem você está conversando. Porque dependendo disso, vai determinar se você vai ser um vitorioso ou um derrotado. Nós não nascemos para ser derrotados, amém? Por meio de Jesus podemos sujeitar o pecado, as oferendas malignas e o sistema satânico debaixo dos nossos pés. Fique de pé nessa noite aí. Eu sei, já disseram, quantas dinâmicas não fizeram para pisar na cabeça do inimigo. Eu não sei como é que está a sua vida hoje, mas eu quero encorajar você. Ei, você não precisa ter medo do maligno. Você não precisa ter medo do diabo. Você tem que temer a Deus. Você tem que temer a Deus. Ande com Jesus. Tenha o DNA de Cristo dentro de você. Você é um vitorioso. Mas por meio de Jesus, nós podemos pisar na cabeça do inimigo. Nós podemos sujeitar ele debaixo dos nossos pés. Quem são as suas lutas? Que são as suas lutas diante do meu Deus? Quem é mais glorioso que o nosso Deus? Quem é mais poderoso que o nosso Deus? Quem pode nos livrar como o nosso Deus? Como diz no livro de Cânticos, capítulo 6, verso 10, diz assim: quem é esta que aparece como a aurora formosa, como a lua, pura como o sol, terrível como um exército com bandeiras? Essa é a noiva do Senhor, a igreja de Cristo, você e eu, a noiva de Deus, a noiva de Jesus. Só quem é noiva aí, tira o pé do chão, pisa na cabeça do diabo, pisa na cabeça, sujeita ele debaixo dos seus pés. Porque você nasceu para ser vitorioso, você nasceu para triunfar. Você é noiva de Cristo. Você é noiva do Senhor. E sendo noiva de Cristo, acaso Ele não vai defender você? Quem tendo uma noiva que está sendo atacada, não vai livrar ela? Quem tendo uma noiva que está na mira de uma arma, não se coloca na frente para defendê-la? Quem? Só os carnais. Porque os espirituais se colocam em posição de guerrear. E a última chave que eu quero liberar sobre a sua vida: eu já nasci com o DNA da vitória, por isso eu sei que vencerei. Eu já nasci com o DNA da vitória, por isso eu sei que vencerei. Fale para a pessoa que está ao seu lado: ei, nós já vencemos. Fale para a pessoa que está ao seu lado: você é um vencedor. Ei, eu sei. Fale para ele: eu sei. Está escrito na Bíblia. Se você não leu, fale isso para ele. Se você não leu, você vai ler essa noite. Aleluia. Erga suas mãos aos céus. Quero liberar uma oração sobre a sua vida. E quero declarar nessa noite que você vai sair daqui com um entendimento de que as suas guerras não são carnais, elas são espirituais. E como homens e mulheres espirituais, você vai se levantar e tomar posse das armas espirituais, porque elas são poderosas para destruir as fortalezas.
Pai, em nome de Jesus, eu quero nessa noite declarar sobre a vida da tua igreja, sobre a vida dos teus filhos que estão aqui, mas que também são guerreiros, estão guerreando, estão em guerra, porque isso aqui ainda não passou, Senhor. Um dia nós estaremos na tua presença, e lá não haverá dor, não haverá guerra, não haverá doença, não haverá nada, Senhor, que não seja a tua glória. Mas nós estamos aqui, e nesse corpo corruptível, nós dependemos do Senhor. E nessa noite eu quero liberar sobre a tua igreja o DNA da vitória sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Que eles saibam escolher as suas armas, porque as guerras que eles estão lutando são guerras espirituais. E pelo entendimento espiritual, pelo entendimento do homem espiritual, que julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém, eu quero declarar que a mente da tua igreja tem a mente de Cristo, e em tudo, Senhor, eles se sujeitarão à tua mente, ao teu entendimento, aos teus ensinamentos, e nós declaramos isso em nome de Jesus. Só quem crê, dá um amém bem alto aí. Só quem crê, dá um aleluia bem alto aí. Só quem crê, pega aí, pega a visão e declara: eu sou mais que vencedor. Declare isso: eu sou mais que vencedor.